esse sentimento, né, de empreender dentro de um negócio familiar e que passa, né, por vários desafios, né? Então tá, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Marcela Cauã. Eu trabalho na propriedade rural da minha família, Cabanha Topador, há 23 anos. Né, eu comecei a trabalhar quando meu pai faleceu, de uma forma repentina. Eu morava há 10 anos em Porto Alegre, minha formação em Direito. Eu queria ser promotora de justiça e acabei sendo produtora de alimentos. Mas graças a Deus eu me realizei profissionalmente nessa área. Então, desde então, eu trabalho no Topador e no Sarandi, que é outra instância um pouquinho mais à frente. E o carro-chefe, na época, já era produção leiteira, mas também tinha os ovinos da raça ideal, a cabanha de cavalos crioulos e gado de corte. O meu pai deixou tudo muito bem encaminhado, assim, muito organizado. Então, posso dizer que foi fácil, entre aspas, seguir tocando o negócio. Claro, com a ajuda da minha mãe, né? E com o apoio das minhas outras irmãs, que acreditaram que a gente pudesse dar continuidade no negócio. E acredito que nós trilhamos o nosso caminho, né, mãe? Dentro da atividade. Então, na época, já tínhamos mais de 100 vacas em ordenha. Não sei se vocês sabem, mas a atividade leiteira é uma atividade que não para nunca. Não tem nem luto, né? Costumo dizer, são 2 ordenhas por dia. Né? A vaca não, com o útero cheio não espera, não pode esperar para ser ordenhada no outro dia. Então, eu meio que no susto ali comecei a trabalhar e fui indo e fui voltar a Porto Alegre para pegar minhas coisas um ano depois. Então, foi meio que no automático, né? Aquilo me deu força assim, para superar aquela dor da perda e, novamente, eu digo que eu me encontrei, assim, me realizei profissionalmente. Adoro o que eu faço, né? Não foi fácil, mas a gente conseguiu formar uma boa equipe. Até como o Daniel estava falando, eu acredito que com um exemplo, porque na época que eu fui trabalhar lá, só trabalhavam homens, eu não entendia nada, né? E justamente por isso eu procurei estudar muito, fazer cursos e literalmente assim botar a mão na massa em tudo que eu achava que eu podia fazer, para poder cobrar, né? Para não ficar muito fácil chegar aqui, não sabe nada e dizer, né? Então eu procurava, olha, com um jeitinho. Se eu faço assim, quem sabe a gente pode fazer assim também, por isso. Sempre explicava o porquê que eu queria assim, queria assado. Vim com uma mentalidade de bem-estar animal, uma coisa que na época já era, não era tão falado, né? Era aquela coisa grito, e, enfim. Acredito que a gente conseguiu formar uma boa equipe, né? Também quando ele falou ali em liderança, em exemplo, eu procurei, sempre me cobrei muito para dar um bom exemplo, né? Para que eu pudesse ser respeitada, e acho que fui, porque tem gente que trabalha comigo desde então. Claro que tem outros setores que têm uma alta rotatividade, ainda é um problema na área rural, e acho que em vários setores também a mão de obra, um dos maiores problemas, mas, enfim, a gente cresceu muito. Na época tinham 100 e poucas vacas em ordenha, hoje a gente já teve 350, foi um crescimento bem expressivo. E, enfim, não sei o que... Muito obrigada, Marcela, pela tua contribuição. Assim, me identifiquei muito com vários pontos, porque também venho de sucessão familiar, venho de uma empresa familiar, tanto no agronegócio, né, também como na hotelaria. E muito inspiradora a tua história. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é que foi o maior desafio de gestão que tu enfrentou nesse primeiro ano, quando tu começou a administrar o negócio? Acredito que o maior desafio foi o pessoal mesmo, né? Eu na época, uma guria, né, que não morava aqui, chegar sem entender e me fazer respeitar e me fazer fazer com que eles fizessem o que eu queria, né? Esse foi o maior desafio na época. Então a gente reuniu toda a família, conversamos com o pessoal, dissemos que íamos tocar o negócio, que ia ser mulheres que iam administrar, se eles não se sentissem à vontade, que eles saíssem. Todos ficaram, todos compraram a nossa ideia, todos vestiram a camiseta, como eu digo. E enfim, foi...
Importante essa tua colocação relacionada, inclusive, ao que o Daniel nos trouxe, né? Da questão dessa mudança cultural, né? Que, querendo ou não, mudou a forma de gerenciar o negócio, né? Então, isso é bem interessante e a gente precisa bancar essa mudança, né? Como tu disse, ser exemplo, né? E tocar as coisas adiante. Fernando, conta um pouco para nós como que nasceu a ideia, né? Por que nasceu a ideia de, enfim, colar o brinco, botar radar em gado, né? E os desafios que tu tiveste, né? Acho que a tua história ela é importante assim, para o pessoal conhecer. Bom, eu falei um pouquinho antes aqui do básico, né? Mas eu sou de família de produtores rurais de Santiago, pecuarista. Quando meu avô faleceu, eu assumi a área em 2014 e 14 meses eu tive bijato de cara, né? Então, eu de Santa Maria, morava lá, ficava de segunda a quinta na fazenda, sexta-feira de manhã eu vinha para a cidade para com a minha noiva, né? E como me roubaram gado de início, que tinha na época a solução de segurança rural, era a Ronda Armada e só, mais nada. Tinha um rapaz em São Paulo que botou uma mina não letal na fazenda a cada 500 metros, que era de gás lacrimogêneo, coisa que inviável, sabe? Então a gente começou desde lá para desenvolver, de fato, resolver o problema na fazenda. Aí tu começa a conversar com muitos produtores, eu também tenho, rouba um 15, assim vai indo, né? E eu peguei um período de pandemia depois, né? Porque de 2015 até 20, é tu entender o que tu quer fazer, achar gente, testar, validar. Aí veio a pandemia, não tinha mais peça para nada, peguei investimento de uma multinacional, né? Para crescer e escalar. E a gente conseguiu, ano passado, ir para 8 estados em menos de 12 meses. Assim, números isso é lindo de falar, sabe? A gente, crescemos rápido, 2 países, só que aí tu percebe que botar colar lá no Pará, no Tocantins, não é que nem botar aqui. Então, é uma empresa, startup começando, mão de obra é um problema que eu estou começando, não posso ter um time de 50 pessoas, a gente é muito enxuto. Então, o lançamento do Brinco agora, por exemplo, um grande projeto que a gente tem e está validando, é atender até Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Uruguai. E o gado lá para cima vai ser muito especificamente um cliente que outro, para conseguir atender melhor os clientes aqui do Sul, tá? Mas o desafio que a gente teve muito nesse momento é a pecuária, né? A pecuária, eu sempre digo que é a última fronteira do agro a receber tecnologia. É só olhar a produção de suíno, de aviário, de grãos nem se fala, né? A tecnologia é muito investida. E nós da pecuária ainda é coxa e pneu, é cerca velha, é mangueiras, currais mais antigos, então... E é comum, é cultural nosso, então investir em tecnologia no agro é um paradigma que está tentando quebrar, né? E está de fato conseguindo devagarinho fazer isso, crescer e mostrar vantagens, mas a realidade da coisa é que ano passado foi um ano muito ruim da pecuária, o preço lá embaixo, todo mundo sabe aqui, então fazer o produtor investir em tecnologia naquele ano foi bem massacrante para a gente, sabe? Então eu falei para o meu sócio, a gente conseguiu cruzar esse ano, não quebramos mais, né? Óbvio que risco de quebrar sempre existe, porque é empresa. Mas realmente 24 é muito desafiador e 25, agora com o lançamento do Brinco, está fazendo algo que eu não conseguia fazer no colar, né? Que é grandes escalas, porque o produtor que não tem roupa, como eu falei antes, ele não investe em tecnologia. Mas para ter o controle de estoque, saber quantos animais tem na fazenda todos os dias, por um preço acessível, a conta fecha. Então a gente conseguiu, por exemplo, vender o dobro do número de brincos em 4 dias do lançamento do que um ano e meio do colar. Então nos mostrou que a tecnologia está achando para ficar, ela não vai voltar atrás, mas tem que ser muito bem colocada e explicada para o produtor rural, tá? Muito obrigada, Fernando, pela tua colaboração. E eu gostaria de perguntar para a Marcela, já linkando, né, tecnologia, qual tecnologia tem ajudado mais no teu negócio das que tu implantou desde que começaste? Tá. Bom, como eu disse, meu pai era muito organizado, né? Então eu segui os passos dele. Mas eu tenho, assim, por exemplo, todas as vacas identificadas com brinco, né? A gente trabalha com 2 raças, que são a holandesa e a Jersey, porque a holandesa dá mais leite, mas a Jersey dá um leite que tem mais sólidos, e hoje a indústria está pagando por sólidos, né? Gordura, proteína. Então todas as holandesas têm fotos, têm fichas. Quando elas dão cria, eu abro uma ficha com toda a lactação, todas as lactações, todas as parições, o sexo que ela deu, o tipo de parto, o intervalo entre partos. Então isso me ajuda na hora de fazer o descarte de algum animal, né, na hora de fazer o acasalamento, da compra de sêmen. Então, todas as decisões que eu vou tomar com base da compra de sêmen, descarte de vaca, eu tenho ali no computador. Então, a informática, a informatização ajuda muito.
Porque antes a gente não tinha nem, é a fulaninha, a Mariazinha e coisa. Então, a gente, além do brinco, elas têm tatuagem. Caso elas percam o brinco no campo, a gente consegue ver a tatuagem na orelha. Então, é tudo muito bem identificado, né? Para tomar qualquer decisão com base no histórico de cada uma. Perfeito. E vocês têm gado de corte também? Sim, temos o gado de corte na outra propriedade, que é o Juca que toma conta. E como é que é escolher, né? A gente faz escolhas todos os dias de se manter no negócio. Vocês já tiveram momentos em que vocês pensaram em sair do leite ou sair do corte, enfim, né? Como que foi isso, assim, esses desafios? Chegaram a pensar em alguma vez ou não? Pensar, às vezes a gente pensa, porque tem muitos desafios, né? É o clima, é o pessoal, é o preço, né? Mas o leite ainda é um bom negócio, né? A gente tem uma rentabilidade mensal, né? Que os outros gado de corte, a lã, a gente trabalha com safra, né? O leite ali é uma rentabilidade mensal, ainda é um bom negócio, apesar do preço vir baixando e os insumos aumentando, ainda é um bom negócio. Mas a gente luta com tudo, né? Com o clima, muita chuva, pouca chuva, enfim, falta de comida. Mas ainda é uma atividade bem rentável. É importante eu dizer assim, que a gente trabalha, a gente faz uma produção com baixo custo, sabe? A gente trabalha campo, a gente não faz silagem, a gente não tem uma média alta das vacas, mas a gente não tem um custo alto também. Semana passada ainda eu estava falando com um vendedor de ração, assim, né, querendo vender uma ração mais cara, achando a média das vacas baixa, e ele disse, o fulano de tal tinha uma média de 26, a tua média é tal, tu vê, diz que ele está perdendo dinheiro. E eu, mas fulano, qual é a média dele agora? E a pessoa em questão já tinha fechado. Então, quer dizer, não adianta, né? Não adianta eu ter uma vaca que produza 30 litros e eu gastar 29 para... Entendeu? Então a gente trabalha com isso, assim, um baixo custo, uma média baixa, mas a gente consegue se manter, né? Consegue ainda trabalhar com lucro, né? Já, muito obrigada. Fernando, me diz uma coisa. Que conselho tu daria para quem quer começar a usar a tecnologia, assim? Eu acho que o conselho que eu daria é que a gente está oferecendo agora, não só do Sabóvia, de outras, né? A gente está dando tecnologia na pecuária em si, no agro, mas na pecuária tudo é novo, né? Hardware, que é a parte física, né? Não é só o software de gestão, tudo é novo. Então, por exemplo, o Collager tem 1 ano e meio de uso, com alguns cases de sucesso, e o brinco é novo. Então, a gente fez, por exemplo, 2 meses para usar sem nenhum compromisso. Não gostou, a gente devolve. Então, tecnologia no agro tem que ser segura. Eu não tive nenhum cliente meu botar 100% do rebanho, bota parte do rebanho. Até para sentir confiança, melhorar. A tecnologia também evoluir. Então, quem quer começar é ver se de fato precisa, por que precisa, se vai ajudar. Ela não pode ser luxo, ela tem que te ajudar no dia a dia. Se não for economicamente, te ajude psicologicamente, né? Porque quem sofre roubo de gado não dorme. Eu passei por isso, então às vezes a conta não fecha tanto financeira, mas eu consigo descansar. E com 1, 2, 3, 4 anos quando se paga. Então é achar maneiras e achar casos reais, né, de empresas que estão no mercado aí, que vão ajudar em alguma coisa, não só na parte de segurança, na parte de gestão, na parte de nutrição. Então tem bastante coisa surgindo e é ruim de falar, mas o produtor que fica para trás tende a ser engolido. É cultural, tá? A gente está com um cliente hoje em 8 estados, né? A gente percebe que o nosso produtor gaúcho aqui, ele é um pouco mais travado na hora de investir em coisas novas. Ele produz muita segurança, quebra menos que o geral em termos de Brasil, mas lá em cima ele é mais como um negócio. Então, às vezes, tu pensando só na rentabilidade, consegue fazer investimentos de teste. Não vale a pena investir todo o teu negócio, todo o teu dinheiro, ou boa parte do dinheiro numa coisa só. Pulveriza investimentos de tecnologia e vê que dá retorno, sabe? Então, para mim o caminho é esse, até ao consolidar indo e ajudando. Sim, muito interessante. Tu sabe, Fernando, que agora tu estava falando, né? Como é que tu enxerga, né, também com sendo de família do produtor rural, como que tu enxerga, e tu também, Marcela, queria ouvir de vocês, como que a tecnologia e a gestão andam juntas, né? Como que vocês entendem que isso pode fazer parte da realidade, assim, do dia a dia de uma propriedade, de um negócio, né? E como fazer com que a tecnologia entregue mais resultado, né, na gestão? Eu acho muito importante para qualquer tomada de decisão, né? No nosso negócio, como eu digo, tudo que eu vou fazer,
eu faço o uso da tecnologia, vou atrás da vaca, o touro que eu vou usar, se eu vou descartar. Eu faço um controle leiteiro mensal, porque a vaca com 7 meses de gestação eu tenho que tirar ela da ordenha para ela se recuperar e formar um colostro para produzir o próximo terneiro. Ou se o que ela está dando de litragem não paga a ração que ela come. Então, eu uso tecnologia o tempo inteiro para tomada de decisões para não perder dinheiro, né? Literalmente, entendeu? Então, até isso, uma vaca que está me dando pouco leite, que não paga a ração, mão de obra, enfim, ela é secada do tambo, ela é retirada do tambo. Então, eu faço uso para tomada de decisões financeiras, vamos dizer assim. Eu acho que para mim, eu relaciono muito a pecuária com a lavoura passada, né? A lavoura, para sair de uma produção de 30 sacos por hectare para 50, 60, teve que ter um ganho grande de investimento em tecnologia e gestão. E para mim a pecuária é a mesma coisa. A pecuária bem feita, faz uma gestão no caderninho, super bem, roda bem, tu vai ganhar dinheiro. Mas às vezes na vírgula tu começa a perder um pouco de dinheiro que aumentar. E o ponto que eu sempre digo, né? Sucessão. Eu tenho um filho de 2 anos, de 4 anos. Será que daqui a 20 anos eles vão querer assumir a fazenda se for do jeito tradicional? Porque as gerações novas estão sempre conectadas, né? O Daniel comentou uma coisa importante, né? Ficar trancando internet na fazenda. É qualidade de vida hoje em dia. Tu não perdeu o cara no campo. Claro que tem horas para trabalhar, horas para ter o lazer. Então, tecnologia, software de gestão, principalmente, tanto para lavoura, para pecuária, de leite, de corte, é mais fácil ter acesso aos dados, vai ser mais fácil o teu filho aprender a mexer num software de gestão do que pegar o teu caderninho todo bagunçado, só tu entende para passar toda a informação na fazenda. Então, eu sei que é um paradigma difícil de fazer, tem gente para te ajudar a fazer isso, mas tecnologia e gestão, ao meu ver, hoje vai te dar continuidade no negócio. É perdurar a tua família, teus filhos, e ficar mais fácil de tu gerir nos números, o que tá bom, o que tá ruim, não mais machismo no caderninho, no que o teu capataz falou de números, e tudo registrado. Quando tu aprende essa vantagem da gestão, não tem mais volta. Perfeito, perfeito, muito obrigada. E Marcelo, eu queria te fazer uma última pergunta. Que conselho tu daria para outras mulheres do agronegócio, se tu pudesse dar? Se tu pudesse voltar para aquela Marcela lá que começou, que teve aquela situação toda, o que tu falaria para ela, para as novas gerações? E o que tu hoje olha e tu diz, meu Deus, hoje eu vejo que trajetória e quanto valeu a pena? Eu ia dizer, Marcela, tu não sabe como é bom trabalhar no campo. Bom. Como tu vai ser feliz. Porque foi uma coisa que eu nunca pensava, sabe? Nós somos 4 filhas mulheres e o nosso pai nunca incentivou, ele achava assim que ele tinha, né, de campo não daria para todas se sustentarem dali. Então ele sempre incentivou que a gente fizesse outras faculdades, tivesse outras profissões e tivesse ali como um lazer, assim. E nenhuma de nós seguiu a área, nenhuma fez veterinária, nem agronomia, enfim, cada uma seguiu o seu caminho. Como eu falei, eu na época das 4 filhas, eu era que estava estudando para concurso, estava desempregada, né, por destino, o que foi, que eu acabei começando. E novamente eu falo, eu me encontrei, assim, me realizei profissionalmente. Eu acho que é uma coisa divina, assim, tu poder trabalhar no campo, tu poder trabalhar com os animais. E acho assim, tem que gostar. Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente faz bem feito, né? Entendeu? Eu acho que se eu tivesse outra profissão, eu não ia ser tão feliz e tão realizada. Que legal. Essa questão do propósito não é à toa que tá todo mundo falando nisso hoje, né? A gente já se deu conta que uma empresa que dá mais resultado tem mais propósito, mais as pessoas estão fazendo o que fazem porque gostam, né? Eu queria só para a gente poder encerrar, trazer, essa semana eu fui num encontro de mulheres da Farsul, lá em Alegrete, e estava palestrando uma das gurias lá da Pitangueira, que também hoje é uma gestão só de mulheres, né? E ela trouxe uma frase muito interessante, que é uma reflexão sobre como empreender no campo, né, como seguir tocando os negócios, e ela coloca da seguinte forma: não é o que os meus pais, os meus avós fizeram, o que eu tenho que fazer hoje, mas sim o que eles fariam hoje, né? Pensar como eles, como inovadores, né? Como empreendedores, e, enfim, para poder alavancar o negócio, né? E colher novos resultados. Achei muito interessante. Então, dessa forma, agradeço vocês por estarem aqui conosco.
Fernando, vieste de longe aí, né? Marcela, acho que és muito inspiradora e exemplo para nós, né? Tocar uma propriedade rural não é uma coisa fácil. Agradeço vocês aí também. Então, muito obrigada. Se quiserem deixar algum recado final, né? Fiquem à vontade. Tá, não, eu é que te agradeço, Valentina. Assim, foi um convite assim, meio da última hora. Espero que eu possa ter contribuído de alguma maneira. Não me preparei muito para hoje, mas enfim, também se quiserem fazer alguma pergunta, tuas ordens. Aí agradeço o convite, Gurias. Obrigada. Para mim, outra coisa, só agradecer de fato vocês aí pelo convite, Valentina. A gente falou em Livramento, para mim é uma região que eu gosto muito, porque me ajudou a me aparecer para o Brasil inteiro, né? Pena que foi um problema de segurança, mas me pôr à disposição sempre para conversar, para ajudar, para indicar e querer ajudar o produtor do campo é missão da empresa também, tá? Obrigado para vocês. Muito obrigada pela colaboração de vocês. Alguém gostaria de ter uma pergunta? Pode falar sobre o que é uma startup? Como tem uma vivência disso aí? A pergunta de Fernando. O que é uma startup? O que é uma startup? Tá, a startup é uma empresa de tecnologia, né, que ela é voltada para escala grande. Então, Facebook, Uber, todas as empresas são startups. Elas podem atingir o Brasil inteiro com poucas pessoas. Normalmente ela é digital, né? Então, startup é um termo muito bonito, seu Carlos, mas é bem difícil, né? Startup é muito fácil morrer. Eu, se não tivesse investimento de um grupo de fora, a gente não ia criar produto, sabe? Então, no início, qualquer empresa, não só startup, é personal. Precisa de cliente, precisa que funcione, precisa de um monte de coisa. E startup, o risco é esse, tu pode escalar e ganhar dinheiro muito rápido e tu pode cair e quebrar feio, sabe? E é milhões que estão envolvidos em investimentos terceiros. Então, eu sei por mim, né? Eu durmo pouco porque tenho 2 filhos pequenos, porque a empresa me tira muito meu sono, mas sempre pensando que tu pode ter uma solução real que vai ajudar as pessoas de uma forma mais prática do que botar um segurança em cada fazenda. Talvez alguns brincos, alguns colares te resolva, sabe? Então, startup é isso, tu conseguir resolver um grande problema da sociedade, de um grupo de pessoas, de forma escalável e mais barata que do meio tradicional. Então tá, gente. Chamar a Paty. Para assumir. Depois isso aqui vai virar um episódio lá no YouTube, quem quiser assistir depois vai estar lá no nosso YouTube do Elas de Fato.